Abre a sua Bíblia Sagrada, abre a sua Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6, o verso 14 em diante. Abre a sua Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, o capítulo é o de número 6, o verso 14 em diante, para a glória de Deus e para a edificação da igreja nesta noite. Aleluia! Quem achou diz graças a Deus. 2 Coríntios, o capítulo é o de número 6. O verso é o 14 até o 18 para a glória de Deus. Vamos procurando, dando glória a Deus, vamos procurando e dando glória a Deus, e Deus vai nos abençoando. Nós temos que aprender a adorar. Aleluia. Hoje nós somos na casa do irmão Josué, e a vizinha do irmão Josué, ela adora de dia e de noite, sem cessar. Adora. Pronto, vai ser arrebatado ainda hoje. Não para nem de dia nem de noite. Jesus disse, não para de dia adorando, adora de dia, adora de noite, adora de dia, adora de noite. Aleluia, não para. É igual os anjos no céu, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Há anos, há toda a eternidade que eles foram criados, estão lá desse jeito. Estão lá desse jeito. Os 4 querubins da adoração estão assim, sobre o trono divino, falando isso, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Não tem como você mensurar. Por mais que eles falem, por mais que eles repitam a santidade de Deus, não tem como eles mensurar e nem expressar e nem chegar à plenitude da adoração, aleluia, de Deus em relação à sua santidade, porque mais enquanto eles falam santo, 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 Deus ainda é mais santo. Quem entendeu diz aleluia. Eles podem passar a eternidade das eternidades, dizendo santo, 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 nunca vai poder expressar a profundidade da santidade divina. Quando ele é justo, 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 nunca vai poder, aleluia. Quanto mais ele fala, aleluia, Deus mais santo é, Deus mais santo fica, Deus mais santo sempre será. Quem entendeu diz aleluia. As pessoas dizem, mas pastor, eu não vejo esse Deus todo que você fala por aí. Que você está falando aí, que você prega por aí, é porque você não observou ainda. Observa direitinho. Observa, para você ver, se você vê que Deus é santo em todos os seus caminhos, santo em todos os seus atos, Deus é justo e Deus é bom. Tem muita gente que acha que Deus é ruim, que Deus é injusto, porque você ainda não observou direitinho através da ótica do Espírito Santo de Deus. Quando você observar através da ótica do Espírito Santo, você vai ver que Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, é perfeito, é infinito, é poderoso e glorioso, e para Ele todas as coisas são possíveis. Quem crê diz aleluia. E Senhor Jesus, eis aqui em minhas mãos a tua palavra, que é poderosa para me abençoar mais uma vez. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Nenhuma comunhão com os descrentes é o título aqui da minha escritura. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Só até aí, meus irmãos, pode tomar o seu assento. Estende a mão direita para o céu. Fala, Senhor Jesus, eu recebo mais uma vez de bom grado a sua palavra ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Que maravilha.
Jugo desigual. O apóstolo Paulo está pregando aqui sobre o jugo desigual, meus irmãos, que há entre o crente e o descrente, né? Porque nós não somos iguais aos demais, né? Nós não somos iguais aos que estão lá fora. Existe uma diferenciação, né? Existe uma divisão entre nós e os crentes, né? E existe uma separação, porque Deus quer que nós sejamos separados de todo tipo de pecado e de todo tipo de iniquidade. Deus não quer que vivamos como os demais. Deus não quer que creiamos como os demais. Deus não quer que adoremos como os demais, que adoram todo tipo de ídolo, de imagem, de demônios e até o próprio Satanás. Então ele faz uma referência aí a Deuteronômio 22:10. Não prendais, né, em jugo desigual, né? Porque ele diz, não lavrarás, né, a mesma junta, um boi e um jumento. Por quê? Porque na lei divina, lá em Deuteronômio 22:10, está dizendo que não poderia colocar um boi junto para lavrar, né, para puxar a mesma canga, para puxar o mesmo jugo, para puxar o mesmo arado, porque o boi era um animal puro, limpo. Já o jumento não, era um animal impuro. E o jumento era uma referência aos gentios, que não tinha Deus, que não conhecia Deus, que estava separado, que estava distante, que não tinha aliança divina. Já o boi era referência aos judeus, que eram aqueles que tinham a lei, que tinham a esperança, que tinha a promessa, que tinha a bênção de Deus sobre eles. Então, o Israel não poderia viver como os demais que estavam em outros lugares. Os gentios que não conheciam a Deus, porque toda a revelação divina, através da lei, através dos profetas, estava na mão dos judeus, não estava entre os gentios. Os gentios adoravam a pau, a pedra, aos ídolos, aos demônios e ao próprio Satanás, mas os judeus estavam incumbidos a eles a crer, a obedecer e adorar somente ao Deus vivo de Israel. E observe que ele pega então esse ensinamento da lei. Um dia desse eu ouvi uma igreja dizendo, né, o pessoal da igreja dizendo que na igreja deles eles não pregam a lei mosaica, nem a lei divina. Eles não pregam o Velho Testamento porque eles estão debaixo da graça de Cristo Jesus. Eles só pregam o Novo Testamento. Ora, meus irmãos, que grande ignorância. O próprio apóstolo Paulo está usando a lei aqui. Quando ele disse jugo desigual, quando ele disse não lavrarás, né, o boi com o jumento, ele está pregando o Deuteronômio 22:10. Observe que ele está pegando uma escritura como um alicerce. Ele está pregando uma escritura como primordial, como basilar, uma coisa básica, como justiça de Deus, que está, aleluia, na lei divina e na lei de Moisés. Observe, então, a lei divina e a lei de Moisés é a palavra de Deus, porque disse Cristo Jesus que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A lei saiu da boca de Deus, a lei saiu da boca divina, então é para nós, então é para você, então é para mim. Somente devemos usar honestamente, só devemos usar espiritualmente, não devemos usar como muita gente usa, que pega a lei de Moisés e emprega cabalmente, aleluia, literariamente, sobre a sua vida. A lei de Moisés, meus irmãos, deve ser usada, a lei divina deve ser usada. O próprio apóstolo Paulo está usando aqui, usando o Deuteronômio 2:10 para implementar, para dar um ensinamento. Da mesma forma e da mesma maneira que judeus e gentios no Velho Testamento não podiam se unir, não podiam ter a mesma adoração, assim também entre nós, os crentes e entre os incrédulos do século 21, nós não podemos ter nenhum tipo de sociedade e de relação, conforme está escrito nesta palavra. E observe que ele começa e pergunta, ele faz várias perguntas aqui, eu acho que é 5 ou 6, ele disse, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Observe, não pode haver. O que tem a ver, que relação tem, que sociedade tem entre a justiça e a iniquidade? O crente é filho da justiça. O crente está debaixo do sangue do Cordeiro. O crente está debaixo da justiça divina e os ímpios estão debaixo de iniquidade, de pecado, de mentira, de vício, de ódio e de todo tipo de mal. Não pode haver uma concordância entre nós. Não pode haver uma concordância entre ele e nós.
Nós estamos aqui falando do âmbito da moral. Nós temos justiça sobre nós. Nós temos uma moral sobre nós. Nós temos uma ética sobre nós. Nós temos, aleluia, a palavra de Deus sobre nós. Eles não têm ética, eles não têm moral, eles não têm lei, eles não têm o evangelho, eles não têm absolutamente nada. Ele passa por cima de tudo e de todos para chegar nos seus interesses próprios. Mas nós não temos acordo com o mal. Nós temos que ser regidos pela lei divina. Nós temos que ser regidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que ser regidos pela ética, pela justiça, pela moral, pela bondade. Nós temos que ser regidos por essas coisas espirituais. Já eles não, eles são regidos pelo dinheiro. Eles são regidos pelos seus interesses pessoais. Como disse a nossa presidenta Dilma Rousseff, para chegarmos ao poder, a gente faz um pacto, uma aliança, até com o próprio Satanás. Mas nós não. Nós somos diferentes. Nós temos justiça sobre nós. A moral do Evangelho, a moral divina está sobre nós. Nós temos um interesse, é chegar ao reino dos céus, o reino de justiça, o reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo de Deus. Nós não podemos negociar, aleluia, com a verdade. Nós não podemos negociar a verdade com a mentira. Nós não podemos negociar a paz, aleluia, com a guerra. Nós não podemos negociar a luz com as trevas. Nós temos que ter moral, nós temos que ter ética, nós temos que ter decência, nós temos que ser justos em todos os nossos negócios e afazeres. Ele está dizendo que não pode haver essa conexão, essa sociedade entre ambos. Então nós estamos falando da questão da moral. E entre luz e trevas. Observe. Não pode haver sociedade entre luz e trevas. Quando ele fala luz e trevas, ele está falando sobre o conhecimento. Ele está dizendo que o crente tem conhecimento de Deus. O crente tem conhecimento das coisas espirituais. O crente tem conhecimento da lei divina. O crente tem conhecimento do evangelho divino. O crente tem conhecimento da justiça divina, o que é justiça divina. O crente tem conhecimento do que é santidade divina. Já o ímpio, as trevas, não tem esse conhecimento. Qual é o conhecimento que o ímpio tem das coisas divinas? Qual é o conhecimento que o ímpio tem do evangelho divino? Qual é o conhecimento que o ímpio tem da lei divina? Qual é o conhecimento que o ímpio tem da santidade divina? Qual é o conhecimento que o ímpio tem da justiça divina? Não tem. O crente está na luz. Os ímpios estão nas trevas. Vedado, cegado por Satanás. Mas nós vemos, nós enxergamos, nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos a perfeita vontade do Senhor sobre a nossa vida. Então não tem como haver uma sociedade entre eles e nós nesse âmbito. Não tem como ele te aconselhar. Não tem como você assentar na roda dos escarnecedores. Não tem como o ímpio ter mais luz do que ti. Não tem como ele guiar a sua vida, ele guiar a sua alma, como tem muitos cristãos sendo guiados pelos ímpios. Não tem como eles, aleluia, fazer uma sociedade contigo para que você ande no mesmo caminho com ele. Você está andando para cima, ele está andando para trás. Você está andando para o alto, ele está andando para baixo. Você tem luz em seus olhos, a cegueira está sobre eles. Você tem entendimento em sua mente, eles estão entenebrecidos. O seu coração está dilatado para o Senhor, mas os corações deles estão fechados. Não tem como você ter união com eles neste âmbito da luz e das trevas. Você tem conhecimento de Deus. Você sabe o tanto quanto Deus é poderoso. Ele não sabe disso. Você sabe o tanto quanto Deus é bondoso. Ele não sabe disso. Você sabe o quanto Deus é bom. Ele não sabe da vontade divina. Ele diz, ao contrário, que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não é um Deus bom. Mas nós sabemos que Deus é um Deus santo em toda a sua maneira de ser, em todas as suas ações, em todas as suas práticas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas ele não sabe disso. Como você pode receber uma instrução dele? Como você pode ser guiado por ele?
Como você pode ser, então, receber qualquer tipo de instrução do tipo de gente que não conhece a Deus, não conhece a ética, não conhece a moral, não tem conhecimento de Deus e nem do seu poder. Deus, aleluia, te deu a graça do conhecimento, Deus te deu a graça da instrução, Deus derramou luz sobre a sua vida. Por isso que Jesus, quando chegou ao judeu, disse: eu sou a luz. Observe. Eu sou a luz. Do que é que ele está falando? Ele está dizendo: eu tenho conhecimento de Deus. E eu trago para vós este conhecimento. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu estou guiando o mundo para perto de Deus, para próximo de Deus. Eu sei quem é Deus. Eu entendo quem é Deus. Eu tenho conhecimento de quem é Deus. Eu estou levando vocês para lá. Eu sou a luz do mundo. Observe. Já o ímpio não tem. Os falsos religiosos não têm. Os falsos profetas não têm. Os ímpios não têm esta luz, nem este conhecimento, porque você é profeta de Deus, você recebe a visão de Deus, você recebe sonho de Deus, você está todos os dias aqui recebendo a palavra, a revelação que vem direto do coração de Deus ao vosso coração, para conhecer e discernir as coisas que convêm ao Senhor. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Que sociedade entre Cristo e Belial? Pode haver. Isso aqui ele está falando sobre a unidade. Você é servo de Cristo Jesus. A autoridade de Cristo Jesus está sobre você. Você obedece a Cristo Jesus. Mas eles, os ímpios, está debaixo da autoridade de Satanás. Então, vê a diferença. Eles obedecem a Satanás. Satanás é o Senhor das suas vidas. Já nós não. Cristo é o Senhor da nossa vida. O poder que recebemos é dele. A unção que recebemos é dele. A ajuda que recebemos é dele. O auxílio que recebemos é dele. Já os macumbeiros recebem auxílio dos demônios. Recebe poder dos demônios. Recebe autoridade dos demônios. Os demônios e Satanás são seu Senhor. Nós não, é o contrário. Observe. Nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos o amor de Deus. O nosso ajudador é o Senhor. Cristo Jesus está à nossa direita para nos conduzir até os céus de glória. Já eles não têm outro senhorio. Por isso Paulo pergunta: que sociedade há entre Cristo e Belial? Pode andar Cristo e Satanás juntos? Da mesma forma que Cristo e Satanás não podem estar juntos, assim também os crentes não podem ter uma relação de sociedade. No âmbito da espiritualidade do senhorio, não pode andar os dois juntos. Pregando de forma mais prática, um crente não pode casar com um descrente. Pregando de forma mais prática, um crente não pode ser maçom. Porque na maçonaria o senhorio é o senhorio de Satanás. E na igreja o senhorio de Cristo. Se você é de Cristo, você não pode receber o senhorio de Satanás. Se você é de Satanás, você não pode receber o senhorio de Cristo, a não ser que você se converta. Pregando mais praticamente, você não pode, aleluia, ter uma sociedade com os maçons. Você não pode participar nem da maçonaria e de nenhuma outra sociedade secreta qualquer, porque lá o senhorio é satânico, o senhorio é demoníaco e nós pertencemos exclusivamente a Cristo Jesus. Entende ou não entende? Fui visitar um pastor um dia desse e ele disse: Pai do Senhor. Eu digo: Pai do Senhor. Ele disse: pastor e maçom. Eu digo: opa, calma aí.
Pastor e maçom, eu digo, calma aí, vou fazer a reunião porque está marcada, mas já acabou aqui a reunião. Vou continuar porque já está marcado, não vou fazer feio, mas para mim acabou aqui, aleluia. Não temos mais relação, não temos mais nada, absolutamente nada. Eu você de um lado e eu do outro. Eu você lá e eu caio, você no norte, eu no sul, você no leste, eu no oeste, você embaixo e eu em cima, porque maçom é maçom e pastor é pastor. Não tem essa sociedade. Não tem esta comunhão. Ou você é exclusivamente pastor, ou você é exclusivamente maçom. Se você quiser ser pastor, então você tem que sair da maçonaria. Se você quiser ser maçom, então você tem que abandonar a Cristo Jesus. É para um lado e para o outro. É luz e treva. É justiça e injustiça. Não podemos fazer esta mistura, porque Deus é um Deus santo, 3 vezes santo. Palmas de vitória. Aí ele continua dizendo, agora em relação à adoração. Que relação que a sociedade tem entre o santuário de Deus e os ídolos? Observe. Então agora ele já passa para a questão da adoração. Nós adoramos a quem? Ao Deus vivo de Israel. E eles, aos ídolos. Eles adoram quem? Aos demônios. Eles adoram quem? Ao Deus de prata, de pedra, de ouro. Eles adoram quem? A Satanás. Tem a igreja satânica. Tem os centros de macumba. Tem a maçonaria, tem a umbanda, tem a quibanda, tem a magia negra. Esoterismo. Os espíritas, os budistas, os xexenoitas. Tem Alá e outros mais deuses e deuses e deuses e deuses e ídolos e ídolos e ídolos, aleluia, que é adorado na face da terra. Mas nós não, nós adoramos um único Deus, aleluia, o Deus vivo de Israel, o Deus e o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos então, aleluia, você vir adorar aqui na minha igreja. E depois eu ir lá, na sua igreja, na sua loja maçônica, e adorar com você lá. Eu ir lá na sua igreja católica e adorar com você lá. Eu ir lá na sua igreja budista e adorar com você lá. Não tem esta interação, não tem essa sociedade. É você lá e eu aqui. Se você se converter, você vem para aqui. Se eu me perder, então eu vou para lá. Não tem essa sociedade. Adora aqui, adora lá. Não, não, não. Nós somos separados em relação à nossa adoração. A nossa adoração é única, real e verdadeira. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quem está entendendo diz aleluia. É uma separação total, cabal. Né? Não tem como você fazer essa sociedade. Não tem como você vir adorar na minha igreja e eu ir na sua igreja mundana. Né? Adorar a quem lá? Se Jesus já está na calçada para o lado de fora. Está escrito lá em Apocalipse 3, lê lá, você vê. Do 14 ao 22. Eu estou do lado de fora da igreja e bato a porta. Acho que é o versículo 20. Acho que é Apocalipse 3, 20, se não me engano. Eu estou do lado de porta. Aí eu entro para adorar Jesus. Aleluia, lá e Jesus está do lado de fora. Na igreja mundana. E agora? E agora? Eu vou adorar quem lá? Não tem como fazer essa sociedade, meus irmãos. Ah, pastor, eu vou na sua igreja lá, e depois você vem na igreja aqui também para nós adorar junto. Adorar quem? Jesus já está do lado de fora, já está lá do outro lado da rua, já pulou do barco, já saltou fora, porque vocês são mundanos, vocês não têm lei, vocês não têm evangelho, vocês não têm prática, não têm santidade, não têm novo nascimento, não tem nada. Jesus está lá do outro lado de fora. A sua igreja parece mais uma boate, até de preto tu pintou ela. Eu vou até pintar essa caixa aqui também. Esse microfone, pastor, tudo de branco aqui, tudo de amarelo e azul. E outras cores mais.
Aí fez a igreja parecendo uma boate. Colocou até um globo de luz rodando, uma fumacinha saindo do altar, porque não tem unção de Deus, tem que botar uma fumaça, aleluia, para representar a unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas nós temos que ser real, nós não podemos adorar neste nível caótico de igreja que existe no século 21, as igrejas mundanas. Ou nós somos ou não somos. Entende? Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Ou nós somos do reino divino ou não somos do reino divino. É isso que ele está pregando aqui. A partir do verso 14, 15, 16, 17 e 18. Há uma separação espiritual. Você vê que ele prega sobre uma base do Velho Testamento. Não pode fazer essa junção para trabalhar junto ambos, o jumento e o boi. Do que é que ele está falando? Ele está falando que existe no velho Israel a menção desses animais puros e impuros. Deus não aceitava na sua lei eles trabalhar juntos. Deus dando um ensinamento prático que Israel era de Deus, os demais gentios não eram de Deus. Israel tinha pacto abraâmico, os demais não tinham pacto abraâmico. Israel tinha revelação, tinha lei, tinha os profetas de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus, os demais não tinham. Observe. Então ele está dizendo, na prática, o jumento é uma relação, uma referência aos gentios. O boi não. O boi é uma referência aos judeus. Da mesma forma hoje, ele está dizendo, da mesma forma, nós somos de Deus, os demais não são. Nós adoramos a Deus vivo, os demais adoram a outros deuses. Nós somos cheios do Espírito Santo, eles são cheios do Espírito do mundo. Nós temos o conhecimento de Deus, estamos na luz. Eles não têm conhecimento de Deus, estão nas trevas. Nós temos, eles não temos. Nós são, eles não são. A não ser que se convertam ao Senhor. A não ser que recebam a graça de Deus. Ele sai daquele estado de morte para o estado de vida, do estado de treva para o estado de luz, para o estado de desconhecimento, para o estado de conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus. Ele está dizendo que há uma diferenciação. Entende? Uma diferenciação entre ambos os povos. O povo de Deus e o povo do mundo. O povo de Cristo e o povo de Belial, o povo das trevas e o povo da luz, o povo da justiça e o povo da iniquidade, o povo que adora a Deus e o povo que adora os ídolos, os crentes e os incrédulos. Observe. Ele disse que harmonia entre os crentes e os incrédulos. Você crê em Deus. Você obedece a Deus. Eles não creem em Deus e nem obedecem a Deus. Quem crê, obedece. As pessoas dizem, eu creio em Deus, você obedece? Não, então você não crê. Porque a fé sem obra é morta. Para você crer em Deus, você crê e você obedece. Você ama os mandamentos divinos. Você ama o evangelho divino. Você ama o jugo que Jesus colocou sobre os nossos ombros. Ele disse, tomai a sua cruz todos os dias e segue-me continuamente. Esse é o jugo da cruz, o jugo do evangelho, o jugo, meus irmãos, de renúncia de todo tipo de mal, de mentira, de pecado e de injustiça. O jugo que ele colocou sobre nós foi o jugo da justiça e da santidade. Observe. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele disse, mas não dá para obedecer. Mas não consigo obedecer. João disse, os seus mandamentos para nós são leves, meus irmãos. Os seus mandamentos para nós são leves. Aí ele disse, mas não dá. Mas não consigo. Mas desse jeito. A doutrina está muito pesada. Então eu vou sair desta igreja, vou para a igreja mundana, que lá eu posso fazer o que eu quiser. Vá. Saia da luz. Vai para as trevas.
vai para a incredulidade, retorna ao pecado, retorna à transgressão, retorna ao mal. Mas vou para aquela igreja lá, que lá eu faço do jeito que eu quero. O pastor lá é meu amigo. Aleluia. Não ama o evangelho de Deus, não ama a lei de Deus, não ama a justiça, não ama a verdade, não ama a santidade de Deus. Vá, aleluia, não tem problema, mas nós continuamos aqui com a cruz de Cristo Jesus nas nossas costas, levamos todos os dias, renunciando o pecado, renunciando o mal, renunciando a mentira, renunciando a injustiça, renunciando todo tipo de iniquidade que existe sobre a face da terra, porque nós somos de Deus e possuímos o conhecimento de Deus e possuímos o Espírito Santo de Deus e nós cremos no evangelho de Cristo Jesus. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Oh, maravilha. Quem crê diz aleluia. Quem crê diz graças a Deus. Então há uma diferenciação, meus irmãos. E não tem como você unir isso. Dizer, nós vamos unir e nós vamos andar juntos. Uma hora você me aconselha, outra hora eu te aconselho. Já pensou um casal? O crente casou com o ímpio. Vamos supor que a mulher que é a crente. Eles vão para a igreja, eles estão, hoje eu vou para o meu forró. Igual tinha um casal, eu não sei onde era, não sei se era aqui em Brasília, não lembro mais, mas tinha um casal. Domingo, eles iam para a igreja evangélica. Aí quando era quarta-feira e sexta-feira, mas ela ia para o centro de macumba. Porque um era crente e o outro era descrente. Um era macumbeiro e o outro não era. Aí ele era o crente. Aí domingo, a crente acompanhava o marido, a descrente acompanhava o marido crente para a igreja evangélica. Adorava o Senhor, sapateava e tudo. Beleza. Aí na quarta-feira era dia do centro de macumba. Aí ele ia para o centro de macumba com ela. Ela é macumbeira, ia para o centro de macumba. É disso que Paulo está falando. Não tem esta associação, não tem esta sociedade. Ou é, ou não é. É não, não. É sim, sim. O que passar disso é procedência de Satanás. Quem entendeu diz aleluia. Não tem esta confusão, meus irmãos. Deus é um Deus de paz. Não é Deus de confusão. Deus é um Deus limpidor. Aleluia. Não, mas eu vou fazer só essa tramalhozinha aqui. Vou fazer só mais este cambalacho. Né, meus irmãos? Vou fazer só mais esse cambalacho. Não existe cambalacho com Deus, meus irmãos. Sai desta, pula do barco. Não existe tramóia em Deus, meus irmãos. Não existe erro em Deus. Não, Deus está sobre tudo e sobre todos. Ele não precisa nem disso aqui não, meus irmãos. Deus é um Deus reto, Deus justo. Ele trabalha na justiça, na retidão. Muitas vezes eu disse assim, eu vou fazer uma trama aqui e Deus vai me ajudar. Não vai te ajudar na sua trama. Deus não vai te ajudar na sua trama. Você pode trapacear o tanto que você quiser. Deus não está contigo. Deus não está do seu barco. Você pode ganhar milhões e bilhões e bilhões e ser o maior bilionário do mundo. Aleluia, em suas tramóias, em seus erros, em seu pecado, em sua iniquidade, em seus cambalachos. Você pode dizer, Deus está fora do seu barco. Deus é um Deus 3 vezes santo. O Espírito Santo não vai te ajudar, direcionar um erro. Já está falando, o Espírito Santo foi trazido e colocado sobre nós para nos santificar. Como é que o Espírito Santo vai te direcionar a um pecado, a um erro, a um negócio escabroso, a um negócio mal falado, a um contrato mal retratado? Não há sociedade aí com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado para nos corrigir, para nos abençoar, para nos direcionar, para nos iluminar e para nos arrancar do covil do pecado. Se há pecado, Deus não está. Se há pecado, Jesus não está.
Se é pecado, o Espírito Santo não está. Se é mentira, Deus não está. Se é uma dissimulaçãozinha, por menor que seja, Deus não está. Se é uma vírgula fora, Deus não está, meus irmãos. Esse pastor é só uma mentirazinha, é do diabo. Aí esse pastor é uma dissimulaçãozinha de nada. Continua sendo de Satanás, meus irmãos. Pastor, eu vou mentir para o bem. Não. Não existe mentir para o bem. A mentira é do diabo. Quem está entendendo diz aleluia. A mentira é para o bem, não. A mentira é para o mal. É mentira da luz, não. É mentira das trevas. Ah, pastor, é para ajudar o meu próximo. É do diabo. É melhor você deixar ele morrer. É melhor você deixar ele perecer. Porque Deus é justo, meus irmãos. Não, pastor, mas é só um cambalachozinho de nada. Meu patrão é rico, não vai nem fazer falta para ele. Aleluia. Continua sendo do diabo. Não existe essa relação. Ó, pastor, eu sou maçom. Lá na loja maçônica, lá, nós cambalachos, mas na igreja aqui eu sou pastor maçom. Aqui é a verdade, aqui é Deus, aqui não existe. Não existe pastores maçônicos. Não existe essa questão. Você tem que decidir, definir. Ou você é um participante da loja maçônica, ou você será um participante, então, da igreja de Deus. Se você for participante da loja maçônica, você não pode participar da igreja de Deus e nem subir no altar divino. Desça do altar ainda hoje. É um conselho de Deus, desça do altar. Aleluia. Se você não quiser descer do altar e quiser continuar no altar divino, então você desça do altar da loja maçônica e fica somente com Jesus de Nazaré. Quem está entendendo diz aleluia. Ele é santo em toda a sua maneira. Você não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Não é esta relação nessa sociedade. Se você está de um lado, você não pode ser dos dois lados. Ou você é de um, ou você é de outro. Você não pode ser da luz e das trevas ao mesmo tempo. Essa luz está acesa. Então, a luz no ambiente. Como está de noite, se eu apagá-la, então entra a treva sobre o ambiente. Se eu acendê-la de novo, volta a luz. Não tem como eu fazer a conciliação de dizer haja luz e haja treva ao mesmo tempo e uma misturar com a outra, aleluia, e ficar trevas e luz no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Onde há luz, não há trevas. Onde há treva, não há luz. É isso que ele está falando. Não tem esta relação de hoje adorar o Deus vivo de Israel e amanhã eu adorar Alá. Não tem como eu adorar o Deus de Israel hoje e amanhã eu estou adorando a Buda. Não, ou tu adora a Buda, ou tu adora a Deus. Não tem como eu adorar a Deus e adorar a Baal. Esta foi a briga do profeta Elias. O profeta subiu no Monte Carmelo e disse, hoje a gente define. A quem a gente adorou? A gente adorar o Senhor, ou a gente adorar a Baal? Hoje nós vamos definir aqui quem adora. Existem 800 profetas de Baal de um lado, e eu somente sou profeta do Senhor. Aleluia, é o Deus que fizer fogo cair do céu. Esse é o verdadeiro Deus. Começa então a adorar a Baal e faz ele fazer cair fogo do céu. Viu? Mesma coisa hoje. Como vocês são muito, disse o profeta. Começa primeiro. Faça o seu clamor, a sua adoração, a sua oração. E peça a Baal para fazer cair fogo dos céus. E observe. E às 9 horas da manhã eles começaram a orar e a buscar e a se cortar conforme os seus sacrifícios. E fizeram e oraram e buscaram e rolaram nada. Quando chegou perto de meio-dia, aí Elias começou a zombar e disse, ora mais forte, ora mais alto.
grita ao seu Deus. Talvez é um Deus que está dormindo, talvez ele está viajando, talvez ele está em outros afazeres. Pode gritar. Ele gritava e se cortava, esfaqueava, passava no peito as facas, nos braços, no rosto, aleluia, se ensanguentou tudo, clamando Baal, nada aconteceu. O profeta eleito lá disse, oh, maravilha, disse, terminou, disse, agora é minha vez. Chegou meio-dia, 3 horas de oração, não resolve nada, agora é minha vez. Tinha um altar do Senhor todo destruído, 12 pedras. A adoração era centrada sobre a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Entende ou não entende? 12 pedras. Referência das 12 tribos. Se deixa eu começar a consertar o altar divino. Aí pegou as 12 pedras e botou uma sobre a outra. Consertou o altar. Pegou o cordeiro, pegou o bezerro, imolou. Na posição do holocausto, colocou o bezerro lá. Colocou a lenha por cima. Guardou isso, que ele disse, não precisa disso em fósforo desta vez. Não vou usar. Guardou. E se abre um rego ao derredor de água. Abriram um rego. Joga, enche água. Enche de água, encheu. Segunda vez, encheu. Terceira vez, encheu. Disse, agora molha tudo. Molha o sacrifício com a lenha, com o altar. Para você não dizer que eu fiz um truque. Aleluia. Para dizer que molha tudo, molha o rego, enche de água, o altar, o sacrifício e tudo. Para você dizer que eu não fiz um truque aqui, aleluia. Se afastou, ficou bem de longe o altar lá, do outro lado. Ele foi para o outro lado, aleluia. Disse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Do 42 palavras disse, Senhor, e o fogo caiu. Consumiu a lenha, consumiu o bezerro. Quase que destroçou as pedras, lambeu até a água, o fogo foi por cima da água, assim, parecia que a água era querosene, o fogo por cima da água. A Israel todo caiu no chão e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus de Israel. Não existe 2 deuses para nós adorarmos, só existe o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palmas de vitória.